A paz do Senhor para você que vai ouvir essa mensagem da parte do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, eu desejo que o Espírito de Deus visite agora a sua casa, a sua mente, o seu coração, os seus problemas, as suas preocupações e as suas dificuldades sejam transformadas em paz, no nome do Senhor Jesus. Agora, às 6 horas da noite, eu fui orar e eu fiz um culto doméstico com a minha filha. Nesse culto doméstico nós louvamos ao Senhor os hinos da harpa cristã e também nós meditamos na palavra, nós lemos a palavra do Senhor. E eu comecei a orar, eu orei pela minha casa, orei pela minha família, orei pela minha parentela, orei pela nação, eu comecei a orar, interceder em oração, aleluia. Sabe? E eu comecei a interceder na oração pela vida dos jovens. E ali naquele momento de clamor, que eu estava clamando pelos jovens, pelas crianças, naquela mesma hora, o Espírito de Deus, ele ministrou no meu coração uma palavra. E ele falou no meu coração: a juventude de hoje está se corrompendo e está se perdendo por causa dos próprios pais. Porque os pais não estão passando para os seus filhos os meus princípios. Não estão ensinando aos seus filhos o caminho verdadeiro da qual eles devem andar. E os filhos começam desde pequeninos a conviver com as escolhas erradas dos pais. E os pais bebem, se prostituem, aleluia. Porque por mais que a gente ensine, não quer dizer que aquele filho vai estar ausente de errar, de falhar, de fazer escolhas erradas, mas ele vai se lembrar do que a mãe e do que o pai dele o ensinou quando era jovem, quando era pequeno. O exemplo dentro de casa, a sabedoria, o temor ao Senhor, o respeito aos princípios de Deus vai ficar plantado, vai ficar engerminado dentro do coração daquele filho, daquela filha. E Deus vai agir sobre a vida do seu filho. Deus vai agir sobre a vida da sua filha, porque você fez a sua parte de pai e de mãe. Então nós precisamos ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. E dar liberdade para o filho fazer o que bem ele entende. Não é assim. Está na palavra do Senhor. Eu falei: Senhor, eu vou gravar esse vídeo. E quando eu vou gravar um vídeo, eu procuro em Deus, eu peço a Ele que Ele me dê uma confirmação na palavra. E a confirmação na palavra está lá no livro de Provérbios, capítulo de número 2 e versículo de número 6. Está escrito assim: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Sabe por quê? Porque quando eu e você, que somos pais, ensinamos um caminho correto aos nossos filhos, eles vão seguir aquele caminho. Ainda que lá na frente eles queiram se desviar, mas vai vir no coração deles a lembrança do que foi passado para eles. Chamam palavrões na frente dos filhos, não ensina aos filhos que existe um Deus que não se agrada do pecado, que não se agrada da vaidade, que não se agrada das escolhas erradas, de palavrões, de línguas fraudulentas. E esses pais começam a dar exemplos errados aos seus próprios filhos. E esperam que os seus filhos, por receber exemplos ruins, maus exemplos, se tornem pessoas boas no mundo, se tornem pessoas de caráter. Jamais uma criança que está habitando no lar, no meio da sua família, aonde esse lar não tem respeito, não tem princípios, não tem temor a Deus, aonde o pai e a mãe bebe na frente dos filhos, chama palavrão,
Comece a mudar com o seu esposo. Seja uma mulher mais mansa. Peça sabedoria a Deus. Não fique nessa. Eu não vou mudar porque meu esposo não muda. Então eu também vou ficar do mesmo jeito para ele saber como é bom. Não. Não faça isso. Porque os seus filhos, você tem que se lembrar que você tem filhos. E que eles, você não vê, você não percebe. Mas eles estão se espelhando na sua maneira de agir. Eles estão se espelhando na sua maneira de falar, nas suas atitudes, nas suas ações. Então eles ficam guardando dentro deles o que os olhos deles estão contemplando na sua convivência com a sua família. Então seja uma mulher sábia. Comece a mudar suas ações com seu esposo. Você vai ver que tudo vai mudar porque Deus vai te abençoar. Então se levante dentro da sua casa, comece a mudar essas suas ações, comece a mudar os seus palavreados, comece a mudar a sua forma de falar com seus filhos, peça sabedoria a Deus. Eu sei que às vezes na correria do dia a dia vem aquele estresse, nós não estamos livres de nos estressar. Nós não estamos livres até de perder a paciência, porque nós somos seres humanos. Mas se você estiver na presença de Deus, Ele vai derramar sobre a sua vida uma sabedoria divina. E você vai saber lidar com seu filho. Você vai saber lidar com a sua filha. Por quê? Que nós temos que passar para nossos filhos os princípios de Deus quando são pequenos. Porque eles vão ver o processo da vida desde pequenininhos. E eles não vão errar o caminho, porque Deus vai conduzir eles no caminho. E o mais importante, nós precisamos estar no caminho do Senhor. Nós precisamos buscar ao Senhor. Porque um pai e uma mãe que pratica coisas erradas, ele jamais vai ter autonomia de passar para o seu filho alguma coisa de bom. O seu filho vai olhar para ele e não vai conseguir se espelhar nele, porque está vendo o mau exemplo que os seus pais estão dando dentro do seu lar. Então nós temos que ter cuidado. Essa geração está se perdendo porque não está sendo passado para eles os princípios de Deus. A palavra do Senhor é o próprio Deus falando conosco. É o próprio Deus se revelando para nossas vidas e nos mostrando o que é melhor para nós e qual é a boa vontade de Deus para nossas vidas. Sabe, essa visão que eu tenho hoje, quando eu não tinha Jesus, eu nem imaginava como seria, como eu ia agir, como eu ia fazer. Mas Deus, Ele liberta a gente. Ele nos faz e nos transforma em uma árvore frutífera. E a gente consegue produzir frutos bons. E se o Espírito de Deus não estiver nas nossas vidas, nada de bom vem de nós. Nada de bom sai de nós. Porque somos pecadores, somos frágeis, somos fracos. Mas se você entregar a sua vida a Jesus, se você entregar a sua família nas mãos do Senhor, se você começar a depositar a sua confiança na vontade de Deus, você vai ser uma árvore frutífera dentro do seu lar. E os seus filhos florescerão lá fora. Amém? Eu quero te convidar para orar nessa noite. Eu quero convidar você para entregar a sua família, a sua vida, os seus planos, as suas preocupações, os seus projetos, os seus filhos na mão do Senhor. Deixar Ele conduzir a sua vida. Então, onde você estiver aí pela fé, se você crê em Deus, ore agora, apresente a sua família ao Senhor. Peça a Deus sabedoria para conduzir os seus filhos no caminho certo. Senhor, é no nome de Jesus que eu quero te apresentar cada vida que vai ouvir essa mensagem. Eu quero te louvar, Jesus, pela tua palavra, pelos ensinamentos que está na tua palavra para nossas vidas, pela preocupação que o Senhor teve, Senhor, de nos ensinar através da tua lei. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor abençoe cada vida que vai assistir essa mensagem, Pai, que o Senhor possa cuidar de cada um deles, dos filhos, da família.
Comece a orar então. Comece a pedir a Deus: Senhor, eu quero mudar. Eu quero agir diferente. Eu quero passar para os meus filhos como o Senhor é bom. Eu quero ser diferente, eu quero falar diferente, eu quero ter ações diferentes. Eu quero saber ensinar o meu filho no caminho que ele tem que andar, para que ele não se prejudique lá na frente. Você acha que Deus não vai cobrar de nós? Deus vai cobrar de nós, porque os nossos filhos não são nossos. Nós apenas estamos cuidando deles. Eles são de Deus. É herança do Senhor, a palavra de Deus diz. Então é uma responsabilidade educar um filho. É uma responsabilidade passar para os nossos filhos os princípios de Deus. Isso aqui é só para quem crê. Porque quem não crê vai desprezar essa palavra, mas quem crê vai agarrar ela e vai receber.